RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Cordiais saudações em Cristo Jesus, meu amigo de sempre. Daqui fala o seu irmão e amigo Francisco Doido. Estamos de regresso para mais uma edição deste espaço Parar para Pensar. E hoje gostava de convidá-lo a que juntos pensemos em torno do nascimento virginal de Cristo. Uma das doutrinas centrais da fé cristã. Eu diria logo a partida que, negando-se o nascimento virginal de Cristo, então todo o edifício sobre o qual a igreja está assentada iria ruir e cair aos pés do mundo. O texto de Mateus capítulo 1, versículo 18, não poderia ser mais provocador. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Opa, isso não é possível, diria o médico e professor da Universidade de Coimbra. Mas que loucura é essa? Iria perguntar estarrecido o reitor da Universidade de Oxford. Uma mulher achar-se grávida no Espírito Santo? Iria questionar o mais recente discípulo da escola liberal. Questões como estas remontam já ao século XIX, quando então a escola liberal começou a questionar a dimensão sobrenatural dos milagres registrados na Bíblia. A Bíblia chegou a ser dissecada, digamos assim, a ponto de apenas ter sobrado aquilo que seria possível de entender-se com base no raciocínio. Hoje, e de modo particular, eu gostava de dar razão àqueles que insistem em não crer numa doutrina tão profunda como a doutrina do nascimento virginal de Cristo. Dou-lhes razão porque essa, e tal como outras doutrinas, não são passíveis de crença fora da intervenção do Espírito Santo no coração do homem. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto você continua nesta condição natural, tentando apenas olhar para as coisas da vida com os olhos da biologia, da sociologia, da filosofia ou dos mais recentes ismos, eu devo dizer-te que você está apenas a ter uma reação esperada em situações como estas. Aqui quero socorrer-me das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu sou daqueles que acreditam que a Bíblia não é já um livro para debates, mas para crer. Repara, por exemplo, como ela começa. No princípio criou Deus o céu e a terra. Veja que não há interesse da parte da Bíblia em tentar justificar ou explicar a existência de Deus. Pelo contrário, ela começa já pressupondo que Deus existe. De igual forma, devemos olhar para a doutrina do nascimento virginal de Cristo. Não há nenhuma preocupação da Bíblia em explicar como isso iria acontecer, com vista então a evitar-se dúvidas ou ataques filosóficos ou qualquer outro tipo de questionamento. O meu texto apenas diz de modo relaxado, sereno e tranquilo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pronto e pronto. Agora, se isso é possível ou não aos olhos da biologia, esse debate é até bem-vindo, mas parece que já representa uma forma de perca de tempo, como posso assim dizer. Porque, como todos nós sabemos, e como tentei dizer agora há pouco, o nascimento virginal de Cristo deve ser entendido dentro de um panorama ainda maior. Repara que todo o contexto da Bíblia é favorável ao nascimento virginal de Cristo. Primeiro, apelo a que olhemos com cuidado para o facto de Deus ter criado o mundo a partir do nada. Quero chamar a isso de argumento em favor do nascimento virginal de Cristo, apelando-se ao ex nihilo, a criação do que existe a partir do nada. Ou seja, o mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo aparece aqui agora promovendo vida no ventre de uma mulher contra toda a expectativa humana. O meu segundo argumento está relacionado à dimensão sacerdotal deste nascimento virginal.
A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele então fôssemos feitos justiça de Deus. Em toda a história bíblica, Deus sempre requereu o sacrifício de animais puros, sem mácula, para servir de expiação pelo pecado. O nascimento virginal de Cristo é então a exigência perfeita para um sacrifício perfeito, visando também uma salvação perfeita. Ao ter nascido sob mediação exclusiva do Espírito Santo, o nascimento de Jesus inaugura uma nova era, onde Deus começa agora a recriar a natureza caída e a condição do homem diante de Deus começa a ser redefinida para melhor, absolutamente. Chegados então agora às portas do Natal, um conselho nos parece crucial: apelar para que o facto de que o nascimento virginal de Cristo ser também uma forma de intercessão feita pelo próprio Espírito, para que os eleitos sejam poupados e salvos. O que eu quero dizer é que, ao ter Jesus nascido de modo virginal, mais uma vez Deus dá provas de que o homem nunca conseguiria prover para ele, portanto para Deus, um sacrifício à altura da santidade de Deus. Paulo diz bem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as pode conhecer que não seja o Espírito de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como disse Anselmo de Cantuária, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Feliz Natal, muito bacalhau, muito grão de bico e muita certeza do amor de Deus em sua vida. Fique com a bênção de Deus. Até a próxima edição. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.